Eu não sei muito bem por onde começar esse vídeo, mas se de uma coisa eu sei é que eu preciso começar. E é agora, é nesse lugar, é nas condições que eu posso, eu só preciso começar. Esse vídeo é um grande passo que eu tô dando pra destravar muitas outras coisas na minha vida. Muitas outras coisas, inclusive, né? Inclusive não, principalmente, que eu quero que sempre seja perfeito, né? Esse momento atual não é o perfeito na minha cabeça, né? Não é a minha melhor aparência, não é o meu melhor cenário, não é a melhor qualidade de vídeo ou de áudio, mas é o que eu tenho. E eu preciso me contentar com isso. Eu preciso internalizar de que são as condições nesse momento que eu tenho. E eu preciso começar com isso, com o que eu tenho, por mais que na minha cabeça eu não veja como perfeito. Essa busca pela perfeição sempre foi um problema muito grande para mim, porque eu cresci num ambiente familiar onde isso me era cobrado muito. Então, eu sempre, né, me cobrava, quando me cobravam, eu automaticamente, claro, me cobrava também para ser perfeita, até porque eu era muito comparada com outras pessoas, primos e tal, e eu sei que muita gente já passou por isso também, né? Acontece que algumas pessoas, elas conseguem lidar melhor com isso do que outras, eu acho. É uma coisa muito importante de falar aqui, é que o que eu tô falando aqui é um desabafo, é algo para minha evolução pessoal. Se mais pessoas se identificarem, ótimo, bacana, vamos compartilhar nossas experiências aqui, mas não é uma verdade absoluta, é a minha verdade, tá? Então, pode ser que o que eu fale não sirva para você, para ciclano, para beltrano, mas para mim e para uma outra gama de pessoas sirva, tá? Então, não é uma verdade absoluta, não sou, né, dona do mundo e, nossa, como eu estou certa, não é isso. É o meu modo de ver as coisas, a vida, tudo na minha vida, pra mim é autoconhecimento. Então, tudo que eu vivo hoje, eu tento tirar um aprendizado, uma lição. E eu sempre quis fazer vídeos voltados pra isso. Eu sempre quis fazer conteúdos voltados pra isso. Mas eu nunca tive coragem. Eu sempre me cobrei muito a perfeição de que tudo deveria estar no seu devido lugar, no momento certo, na hora certa, né? Eu sempre me vi tentando começar, né? Mas não engatava, eu sempre arrumava uma desculpa, ou eu procrastinava. O medo mesmo, de não sair tudo perfeito me impede bastante de realizar as coisas que eu quero, né? Hoje em dia eu tenho um controle um pouco maior sobre isso, eu já consigo, sabe? Tipo aquilo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu tenho muito isso gravado em mim, né? Então algumas coisas eu consigo ir com medo mesmo, e tudo bem, tudo certo, mas outras ainda falta destravar, ainda falta percorrer um caminho. E eu sinto que essa minha iniciativa, né, com esse vídeo, vai destravar ainda o que falta ser destravado. Eu sempre tive muita dificuldade em ser eu mesma. Isso vem muito do fato de que as outras pessoas exigiam que eu fosse uma pessoa que eu nunca fui. Eu sempre me via assim, como uma pessoa imperfeita mesmo. E eu ficava tipo, por que as pessoas não podem simplesmente só aceitar que eu sou imperfeita, que eu sou do jeito que eu sou? Se eu me aceito assim, digamos assim, por que as outras pessoas não podem viver com isso, né? Porque eu sempre tenho que ser aquela pessoinha ali, tipo um robozinho, perfeitinha, bonitinha e tal. Isso nunca entrou muito na minha cabeça, eu nunca aceitei muito isso. E isso foi uma das causas também de eu ter crescido, ter tido uma adolescência bem rebelde mesmo. Porque a minha rebeldia, ela era muito pautada em outras questões também relacionadas a afeto, mas também era relacionada a essa busca incessante de mim mesma, né? E essa busca incessante de outras pessoas pela minha perfeição. Então, eu me rebelar era um ato assim um ato ali de protesto, né? Eu estava protestando contra aquelas pessoas que queriam que eu fosse, nossa, perfeita. E aí, como eu disse, isso começou na minha infância. Foi para minha adolescência, teve a minha rebeldia. Quando era na minha infância, eu lidava de uma forma que eu prendia. Eu fingia que eu aceitava, né? Eu guardava tudo para mim. Só que aí veio a adolescência, hormônios, fases, coisas incontroláveis ali fora do nosso controle, do nosso organismo. Eu botei para fora. E na vida adulta,
eu já tive um equilíbrio melhor dessas emoções, dessas opiniões das outras pessoas sobre mim, dessas atitudes das outras pessoas sobre mim. Então foi aí que eu deslanchei mesmo a escrever, a gravar vídeos, a falar sobre isso mais. A minha poesia, por exemplo, né, eu escrevo poesia, sempre foi muito para mim um escape mesmo, uma forma de expressão dessas questões, não só da perfeição, mas de tudo da minha vida, né? Então eu soltava todos os meus sentimentos em forma de poesia, porque eram pedaços de mim. É bem poético isso. E aí o que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa busca da perfeição dos outros sobre mim me impactou muito na minha vida adulta. É uma coisa que eu carrego ainda hoje dentro de mim, que ainda me trava muito, me faz ter um perfeccionismo me faz ter um perfeccionismo exacerbado, quase que não sai, sobre tudo o que eu vou fazer, sobre tudo o que eu faço. E uma coisa tá ligada à outra, porque quanto mais eu me cobro em ser perfeita, mais eu deixo as coisas pela metade. Mais eu começo algo e não termino, porque diante da primeira dificuldade ou das primeiras dificuldades, eu já me julgo muito. Eu já fico com a mentalidade daquelas pessoas que cobravam a perfeição de mim, que é a mentalidade de se você está errando, se você não está conseguindo, se você não está fazendo, então automaticamente você nem precisa continuar tentando, porque você já falhou, você já é um erro. Isso é muito destrutivo. É uma coisa que eu tô lutando dia após dia para me libertar de fato disso e cada vez mais descobrir quem realmente sou, fazer o que eu vim para fazer. Um exemplo disso é o meu Instagram, no caso, o Instagram profissional. Eu iniciei ele em 2021, né? Logo depois de eu ter tido a minha filha, alguns meses depois, que eu pensei em abrir uma loja, né? Eu abri, na verdade, uma loja de peças em resina, então fazia acessórios em resina, brincos, pulseiras, um monte de coisa. A questão é que de vez em quando, inclusive essa semana mesmo, antes de fazer esse vídeo, eu me peguei olhando os vídeos desse perfil, do meu perfil, né? E fui até o finalzinho dos vídeos. E eu, caramba, que péssimo, horrível. Qualidade ruim, umas bordas nada a ver com fundo, iluminação péssima, enfim. Pro que tá hoje não tá perfeito, mas tá muito melhor do que em 2021. E passaram o quê? 3 anos. 3 anos é pouca coisa, né? Parece muito, mas é pouca coisa. Você vai aprendendo, você vai evoluindo. O meu ramo, o meu nicho também mudou, né? As coisas que eu faço agora do que eu fazia antes. É outra pegada, é outra situação. Mas nesse processo eu tô aprendendo a não desistir, sabe? Desistir de fato, colocar uma pedra em cima e pronto, acabou. Não. Eu tô me permitindo começar, continuar, errar, evoluir, errar de novo, continuar. Entende o que eu tô falando? Eu tô me permitindo viver todos os processos de fato. E não é só questão de, tipo, viver os processos para chegar na vitória, na linha de chegada, porque eu acho que nunca tem linha de chegada. Meu pensamento é assim. Meu pensamento é que a gente sempre vai estar buscando algo, a gente sempre vai estar querendo mais, né? É aquela coisa assim, a ânsia de ter e o tédio de possuir. A gente quer ter muito uma coisa e quando a gente tem, a gente não tá satisfeito. Então, pra mim, nunca a gente vai estar 100% satisfeito. Sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem uma coisinha aqui e ali. Mas eu acho bacana a gente, mesmo insatisfeito, conseguir enxergar a beleza nessas coisas, nessas pequenas, digamos, evoluções, nessas pequenas conquistas, até mesmo no não desistir. Ver beleza nisso, sabe? E aí é engraçado, né? Como realmente uma coisa vai puxando a outra, um probleminha vai puxando outro, mais outro, mais outro. É uma bola de neve, realmente. Com essa questão da perfeição, vem muito a questão da aprovação, do querer ser aprovado, né? Então, você tem um medo. E aí você tem um medo que ele te paralisa. Mas por que o medo te paralisa? Por quê? Porque lá no teu passado, tua criança interior ferida foi cobrado muito pela perfeição,
né? E aí você tem o quê? Consequentemente, você tem medo de que se você não for perfeito, você não terá a validação, a aprovação de quem tanto você quer ou de outras pessoas que você nem conhece. Então, quando eu me tornei adulta, essa busca pela perfeição, ela se tornou muito em prol de ser validada, de ser aprovada pela minha família, por pessoas próximas ali, amigos, me vendo conquistar coisas, ser a pessoinha perfeita, o ser humaninho perfeito e ser, consequentemente, né, acolhida e aprovada finalmente por essas pessoas. E aí a gente começa a pensar, nunca vou ser aprovada por essas pessoas porque eu não sou perfeita, mas eu tenho a internet e a internet ela pode me possibilitar isso, né? Eu posso fingir, colocar uma máscara aqui de que eu sou perfeitinha, que eu não tenho defeitos, que eu sou boazinha, que eu sei isso e aquilo, e as pessoas vão gostar de mim. Só que o perigo disso é que você não é perfeito, você sabe disso, e por mais que você finja que você coloca uma máscara, um dia essa máscara cai. E aí, no menor comentáriozinho que alguém te fizer, te criticando, falando alguma coisa que não é bom em você ou no teu trabalho, você desmorona, porque você não sabe lidar com a sua própria imperfeição. Eu espero muito que vocês estejam entendendo o meu ponto, entendendo esse vídeo, porque eu tô praticamente sem roteiro, eu só escrevi algumas coisas aqui pra não me perder tanto, pra não divagar tanto, porque eu tenho essa mania de divagar, de realmente falar tudo que vem na minha cabeça. Inclusive, eu tô fazendo isso agora, mas tudo bem, saindo aqui do roteirinho, né? Eu só escrevi algumas coisas pra não me perder. Mas é porque eu tô realmente externalizando tudo o que eu tô sentindo em relação a isso e tá sendo tão bom, tá sendo tão engrandecedor. Eu tô sentindo que eu tô dando realmente um passo muito valioso pra minha evolução pessoal. Isso é uma coisa que eu nunca me permiti falar tão abertamente, ou até mesmo escrever sobre isso, né? Porque antes de eu falar qualquer coisa, expor qualquer coisa aí na internet, eu primeiro reflito sobre todos os textos que eu escrevo, eu reflito sobre isso, eu escrevo antes, eu jogo em algum canto, né? Seja no meu diário, seja numa folha de papel avulsa. Então eu tá vindo aqui falar sobre isso tão abertamente, de uma forma tão dinâmica assim, né? Como se não me atingisse, como se estivesse tudo tranquilo, tudo bem. E assim, tá tudo bem, agora tá tudo certo, tá tudo bem, mas não tá 100% e nunca vai estar, né? Em relação a todas as questões da nossa vida, né? De coisas que aconteceram no nosso passado, coisas que acontecem no nosso presente. Ninguém tá 100% curado das coisas, e por mais que a gente se cure, ainda resta sempre alguma coisinha, sempre, enfim. O ponto é que se eu vim falar sobre isso é porque as coisas já estão começando a mudar, a se transformar, a curar mesmo, sabe? Por isso que eu digo que é uma baita evolução, não é só o fato de estar fazendo o vídeo, porque eu poderia, né, vir aqui falar, fazer o vídeo, tudo bonitinho aqui, que eu vou colocar um roteirozinho aqui, vou só falar, e não fazer diferença nenhuma, mas tá fazendo muita diferença, eu tô muito feliz com isso, e eu vou jogar esse vídeo de qualquer jeito, vou dar só uma editada básica, tô sem maquiagem, tô falando o que vem aqui na minha cabeça, no meu coração, da forma mesmo que eu me expresso, sem ficar fazendo caras e bocas. Isso pra mim é muito valioso, porque eu ser eu mesma. Então eu vou olhar esse vídeo, provavelmente quando eu for editar, ajeitar algumas coisinhas de áudio, de qualidade, de luz, eu vou falar, caramba, meu cabelo tava assim, não tá bacana. Caramba, tava com uma meleca no nariz, não notei. Eu acho que eu não tô. Depois eu vejo. Caramba, eu fiz muita movimentação. Eu vou colocar defeitos. Eu vou olhar o cenário e dizer, não era esse cenário. Eu vou escutar o áudio e falar, esse áudio tá péssimo, a qualidade. Eu vou colocar defeitos. Mas eu não vou deixar isso me impedir de fazer o que eu quero, que é postar esse vídeo. Mas não é só por questão de postar. É porque fará uma diferença muito significante pra mim. Porque vai ser um passo assim que eu vou dar com medo. E eu quero vencer. O propósito de tudo isso é vencer os meus medos. É muito bom você andar ou dar um passo, fazer coisas com uma coragem, com aquela vontade, aquela garra, mas é tão valioso
fazer algo quando você tem medo, porque você está destrancando uma porta, você está abrindo uma janela nova que você não sabe o que que vai sair dali. É uma adrenalina, sabe? É tipo como pular de um penhasco, digamos assim, né? Aquelas aventuras que a galera faz, que é pura adrenalina. Eles estão com medo, não é que eles não têm medo, eles têm medo. Depois de um tempo, realmente, né? Mas a primeira vez, por exemplo, primeira, segunda vez, você tem o medo. Mas você faz mesmo assim, do penhasco, você já pula para paraquedas, de paraquedas, você já, sei lá, bug jump. Entende? Você vai desbravando caminhos. A partir do momento que você abre uma porta, uma janela, por mais que você tenha receios, medos e imperfeições. Aqui dentro de mim eu estou emocionada com esse passo que eu estou dando. Estou orgulhosa com essa minha iniciativa. E uma última coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não estou culpando os meus parentes, os meus familiares, a minha mãe, meu pai, meu sei lá quem, por tudo isso, né? Por essas questões, eu não tô culpando 100% eles. Apesar de terem, sim, uma parcela de culpa, assim como eu também tenho os meus erros, eles também têm os deles. Assim como eles têm os acertos, eu também tenho os meus, entendem? Isso não é sobre ninguém, sobre terceiros, é sobre mim, é sobre como eu me sinto, é sobre a minha vida. É como essas coisas me afetaram. Não quero saber se foi fulano, se foi ciclano. Não, não. Enfim, é isso. Espero que eu tenha me feito entender, que eu tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. Eu só quero começar. O que? Não sei. Só quero começar. O que tá por vir aí no meu destino. É isso. Tchau.